pessoas comentam que tem como principal obstáculo na hora de realizar as coisas que almejam o medo. Pois bem, primeiramente o medo é algo absolutamente normal. Precisamos ter medo. Nós temos um instinto de sobrevivência que faz com que nós tenhamos medo de tudo que pode ser um risco para que nós possamos sobreviver, existir. Nós temos dois valores em nossas extremidades. De um lado está a vida e no outro extremo está a morte. Tudo que nos aproxima da morte nos causa medo. E tudo que nos aproxima à vida nos causa coragem, nos causa ânimo, felicidade. Tudo que nos aproxima à morte nos causa medo, desânimo e até mesmo tristeza. Pois bem, muitas pessoas têm medo e o medo, obviamente, é o medo de perder a vida. Tudo que refere-se a medo, refere-se ao medo de perder a vida. Agora, quando nós falamos em medo de perder a vida, a grande questão é, eu tenho medo de perder a vida, mas medo de perder que vida? Essa é a grande pergunta. Que vida é essa que você tem medo de perder? Porque nós precisamos desenvolver uma coisa que eu chamo de medo consciente. É impossível não ter medo, mas é necessário ter um medo consciente. O que é um medo consciente? É um medo que está vinculado a um valor bem estabelecido. Quando você tem valores bem estabelecidos, o seu medo deve estar vinculado a esse valor. E aí o que acontece? Eu não tenho mais medo de não fazer as coisas. Eu não tenho mais medo de arriscar. Eu não tenho mais medo de fazer uma coisa e não dar certo. Eu não tenho mais medo de abrir um negócio. Eu não tenho mais medo de fazer um investimento. Eu não tenho mais medo de me envolver num relacionamento. Eu tenho medo de não realizar meus sonhos, eu tenho medo de não conquistar as minhas ambições, eu tenho medo de não chegar aonde eu quero chegar, eu tenho medo da mediocridade, eu tenho que ter medo da mediocridade, eu tenho que ter medo de ser um fracassado. Isso é medo consciente. Se você tem um grande sonho, se você tem os seus valores bem estabelecidos, eu quero ser bem sucedido, você não vai ter medo de abrir um negócio. Você vai ter medo de não conseguir ser bem sucedido. É a mesma coisa que uma cirurgia. Eu morro de medo de fazer uma cirurgia. Eu tenho medo de cirurgia. Acredito que todo mundo tem. Agora, se o seu médico chegar para você e dizer, se você não fazer essa cirurgia, você vai morrer, você vai passar a entender o que é medo consciente. Você tem medo da cirurgia, mas você vai ter muito mais medo da morte. E por isso você faz a cirurgia, mesmo sentindo medo. Medo consciente. Você tem medo de não ter a vida. E por isso, a cirurgia acaba sendo algo irrelevante. Na nossa vida, nós temos que ter esse mesmo critério. Antes de ter medo de coisas banais, antes de ter medo de arriscar, você precisa ter medo de não realizar seus sonhos. Tenha medo de ser medíocre.